Olá, tudo bem? Dando sequência ao programa da nossa disciplina, na videoaula de hoje, no encontro de agora, nós vamos falar sobre administração, conceitos da administração, processo da administração. Nós já sabemos muita coisa sobre as organizações empresariais. Sabemos que elas fazem parte da nossa vida, que elas produzem os bens e serviços que são fundamentais para a nossa existência. E sabemos também que o mundo globalizado de hoje ele é cada vez mais competitivo. As organizações empresariais, para sobreviverem, elas precisam ser competitivas, precisam ser bem administradas. E nós vamos, a partir de agora, falar sobre isso, né? Vamos entrar para dentro das organizações empresariais. E por que a gente falou tanto sobre sociedade, sobre evolução tecnológica, sobre competitividade, sobre o mundo globalizado? Porque ao administrador competente do mundo atual, ele tem que ter um olhar muito forte para fora das organizações, para entender o que se passa lá fora, identificar as ameaças e oportunidades e preparar as empresas para que elas possam ser sustentáveis, para que elas possam ser competitivas. Mas agora nós vamos ter um olhar mais voltado para dentro das organizações empresariais. E no encontro de agora, nós vamos começar a trabalhar esses conceitos sobre administração, sobre o processo da administração. Administrar é conduzir, né? E no dia a dia, esse conceito de administração a gente exercita. Uma dona de casa, por exemplo, administra a sua casa. Ela faz tudo o que é necessário para a casa se manter da melhor forma possível. Nós administramos a nossa vida, a gente estabelece os objetivos que a gente quer e a gente vai fazer as ações necessárias para atingir esses objetivos. Isso é administração. E os administradores administram as organizações, né? Os executivos administram as empresas. E para serem competitivas, para poderem evoluir, se desenvolver, elas precisam ser bem administradas. Mas o que é administrar? Estou trazendo para conhecimento de vocês, para que vocês possam ter uma percepção mais firme, né, mais consistente a respeito do que é administrar. Vou apresentar 3 conceitos de administração. Entendendo que conceito é uma leitura que alguém faz a respeito de alguma coisa. Então é uma interpretação. O que diz o Stoner, que é um dos grandes autores na área de gestão, na área de administração? A administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os recursos utilizados para alcançar os objetivos estabelecidos. Então vamos interpretar isso. Quando ele diz que é um processo de planejar, organizar, liderar e controlar, a ideia de processo é de continuidade, de movimento. Significa que administrar não é uma coisa parada, estática. É uma coisa que tem sequência e que vai continuamente evoluindo. E ele destaca 4 etapas desse processo: planejamento, organização, liderança e controle. Mais adiante, ainda nessa aula, nós vamos falar sobre cada uma dessas etapas. E mais, ele diz assim: os esforços realizados pelos membros das organizações. Quando ele diz isso, ele já destaca as pessoas. Significa que as organizações, para funcionar, necessitam de pessoas, pessoas qualificadas, aptas a desenvolver tarefas que são importantes dentro das organizações. Mas ele continua dizendo assim: e o uso de todos os outros recursos utilizados para conseguir, né, para alcançar os objetivos estabelecidos. Quando ele fala em outros recursos, que outros recursos são esses? Dinheiro, recursos financeiros, instalações, recursos físicos e materiais, né? Tecnologia, que são os recursos tecnológicos. Se a empresa, por exemplo, tem necessidade de vender, se comunicar com o mercado, são os recursos mercadológicos. Então, uma empresa, para funcionar, ela se utiliza de vários recursos. As pessoas, recursos financeiros, recursos físicos e materiais,
recursos informacionais. A informação também é um recurso importante no processo da administração. Então, tudo isso de forma articulada em prol de se atingir os objetivos organizacionais. Então, esse conceito do Stone é muito importante porque ele define as 4 etapas do processo da administração: planejar, organizar, liderar e controlar. E no final ele termina dizendo que isso tudo para atingir os objetivos estabelecidos. Um outro conceito que eu estou trazendo para vocês é o do Bateman e Snell. São 2 autores referenciais na área de gestão. E o que eles dizem a respeito da administração? A administração é o processo de trabalhar, né? Da ideia de continuidade, como o conceito anterior. De trabalhar com pessoas, mais uma vez o destaque de que as pessoas se constituem num recurso fundamental. Não existe organização sem pessoas. Não existe empresa funcionando sem pessoas. Por mais avançado que seja o processo tecnológico, ainda assim, até onde vai a minha visão, haverá necessidade de pessoas para conduzirem esse processo. Então, é o processo de trabalhar com pessoas e outros recursos. São esses recursos que a gente acabou de falar, para realizar objetivos organizacionais. Então, aqui estão as ideias básicas do processo da administração. Pessoas, outros recursos, de forma articulada em prol de se atingir objetivos organizacionais. A Mary Park Follett, que é uma outra administradora de prestígio e renome, ela traz um conceito completamente diferente. Ela diz o seguinte, que administrar é a arte de fazer coisa entre as pessoas. E a ideia aqui é de valorizar as pessoas como principal recurso no processo de gestão. Então, essa é a ideia. E uma coisa interessante, quando ela disse é a arte. Ora, a administração é uma ferramenta de gestão fundamental para a sustentabilidade de qualquer organização empresarial. A administração também é uma ciência, né? A ciência da administração, tendo em vista que ela tem um método próprio de observar a realidade da sociedade e gerar novos conhecimentos, né? Daí as teorias da administração. Então, a administração também é uma ciência e a administração também é uma arte. E por que a gente diz que é arte? Porque envolve interpretação, envolve sentimento. Então, as pessoas são diferentes dos demais recursos porque as pessoas pensam, as pessoas têm sentimento, as pessoas têm iniciativa, as pessoas, de alguma forma, sofrem, as pessoas se alegram. Então, a administração também é uma arte. E nesse aspecto, a Mary Park Follett direcionou o conceito da administração para valorizar a participação das pessoas dentro das organizações. E a título de reflexão, eu trago uma frase importante, vocês estão vendo aí uma figurinha do Hidalberto Chiavenato, que talvez seja o autor brasileiro mais referenciado, o mais famoso na área de administração. Esse administrador, esse professor, esse pesquisador, tem trabalhos, né, escritos em diversas áreas da administração, na área financeira, na área de marketing, na área de produção, na área comercial, na área de gestão de pessoas. E o que o Hidalberto Chiavenato fala a respeito dessa relação entre as pessoas e as organizações empresariais? A vida das pessoas depende das organizações. Claro, a gente já fez essa reflexão. Como seria o mundo sem as organizações? Né? Tanto que nessa pandemia havia uma preocupação, né, o discurso governamental da preocupação com a saúde das pessoas e também com a saúde das empresas. Porque se as empresas forem mal, o nível de crescimento da economia vai arrefecer, vai diminuir, vai gerar desemprego. E isso vai ser muito ruim para a vida da sociedade, porque a gente sabe da importância
das organizações empresariais, no sentido de gerar emprego e gerar renda. Então, a vida das pessoas, só voltando aqui para esse conceito que a Venata, a vida das pessoas depende das organizações. E as organizações dependem do trabalho das pessoas. Então, essa reflexão do Hidalberto Chiavenato, que é um autor da maior importância, um autor brasileiro, vai ao encontro do que diz a Mary Parker Follett, que a administração é a arte de fazer coisa entre as pessoas. Como nós vimos desde o primeiro conceito, a administração é um processo que dá a ideia de continuidade, né? Nesse processo nós identificamos 4 etapas, que são diferentes, mas são interligadas, articuladas entre si, que é o planejamento, a organização, a liderança e o controle. E na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos fazer uma radiografia, um detalhamento de cada dessas etapas, de cada uma dessas etapas, e, obviamente, as suas respectivas articulações. No entanto, antes de concluir o nosso trabalho hoje, vocês estão identificando 3 figurinhas. As 2 de cima representam exatamente essa ideia do processo da administração. As 4 etapas, e vocês veem que há uma articulação, uma comunicação entre si, né? Dando uma ideia de continuidade. E uma coisa que nunca para, né? Começa com o planejamento, depois com a organização, depois a direção e o controle, e volta novamente para o planejamento, organização, direção e controle, e assim o ciclo vai continuando, né? Da ideia realmente de processo, de fluxo. Na figura de baixo, em azul, com o nome administração, vocês estão identificando um hexágono, que é o símbolo da administração, né? É uma figura geométrica com 6 lados iguais 2 a 2 e representa uma colmeia. E a colmeia, né, esse hexágono, é o símbolo da administração. E por que da colmeia? É fácil da gente entender. Não sei se vocês já viram pessoalmente, mas imagino que pelo menos em vídeos, em filmes, vocês já viram, né? São milhares de abelhas trabalhando e vocês veem elas zunindo em movimento contínuo e o resultado é maravilhoso. Então, assim que é a administração. Essa ideia de que o trabalho coletivo vai frutificar e gerar produtos que são de qualidade excepcional. Um abraço e até o próximo encontro.